Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa nona aula de ensaios mecânicos eu vou apresentar para vocês o ensaio de torção. Bom, na aula anterior a gente falou um pouco sobre o ensaio de flexão, né? E na aula anterior àquela, a gente havia falado um pouquinho sobre o ensaio de compressão. Estamos todos dentro desse mesmo tema, você que tem acompanhado as últimas aulas, a gente está dentro desse mesmo tema. Né? No começo do curso a gente tratou muito sobre o principal ensaio mecânico que existe, que é o ensaio de tração. A gente demonstrou as virtudes do ensaio de tração e desde então a gente vem se colocando sempre a pergunta, né? Por que a gente precisa de outros ensaios mecânicos além do ensaio de tração, dado que o ensaio de tração é tão completo assim? Então a gente viu que no ensaio de compressão a gente explorou isso, que os comportamentos em tração não são sempre iguais aos comportamentos em compressão. Na aula passada, no ensaio de flexão, a gente comentou os benefícios de testar peças acabadas, né, que serão solicitadas em flexão. Então eu posso pegar uma peça acabada, não preciso fazer um corpo de prova padronizado, eu posso testar uma peça no formato que ela já está, para ver se ela vai aguentar as cargas de flexão às quais ela vai estar sujeita. E a gente falou também que o ensaio de flexão propunha e proporcionava, na verdade, uma facilidade de medição de algumas propriedades, uma facilidade um pouco maior de medição de algumas propriedades. Hoje, no ensaio de torção, então, na aula de hoje, eu quero convencê-los que o ensaio de torção é importante, porque ele vai juntar um pouquinho desses aspectos que a gente tinha explorado, tanto para o ensaio de compressão quanto para o ensaio de flexão. Tá? Então, também no ensaio de torção, a gente também vai conseguir ensaiar comportamentos de peças acabadas que serão sujeitos a cargas de torção. Além disso, a gente vai conseguir observar fenômenos que não apareceriam em outros tipos de testes, porque como a gente vai ver logo em seguida, o ensaio de torção vai inserir nos outros testes que a gente já apresentou até agora, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que a aplicação de cargas de torção gera comportamentos diferentes de comportamentos de tração e compressão e comportamentos de flexão, tá bom? Então, ele vai induzir um modo de solicitação diferente dos materiais. Isso faz aparecerem fenômenos diferentes, fenômenos que não apareciam anteriormente, tá? E além disso, o ensaio de torção nos permite caracterizar propriedades que estão relacionadas a esse outro módulo de solicitação, que é o modo de solicitação de cisalhamento, tá bom? Então vamos lá um pouquinho, vamos seguir adiante. Tá? Então vamos lá, falando um pouquinho de torção, né? Como a gente fez também para o ensaio de flexão, né? Não sei se todos que assistem esse vídeo sabem exatamente o que é torção. Então a gente faz um pequeno parênteses antes de começar a falar especificamente sobre o ensaio de torção, a gente vai falar assim, um pouquinho sobre o modo de solicitação de torção. Tá? Então, mais uma vez que a gente vai falar, a gente vai tentar responder, assim como fizemos para a flexão, né? Tentar responder a pergunta, o que é torção? Tá? Então, o modo de solicitação, como eu tinha falado anteriormente, né, lá no slide anterior, é um modo de solicitação diferente daqueles que a gente já tinha visto até agora, que eram tração, compressão e flexão. Então, o modo de solicitação de torção está associado à aplicação de momentos torsores. Então, o que é isso? Muitas vezes são conhecidos como torques. Tá? Então, o que faz um torque? Ele provoca rotações de um corpo ao redor do seu próprio eixo. Então, eu tenho um corpo, muitas vezes é um corpo cilíndrico, tá? Como esse, e na hora que a gente aplica um torque, a gente vai tender a fazer esse corpo girar. Tá? Então, se eu tento fazer esse corpo girar, mais uma das faces desse corpo está travada, ao girar esse cara, se eu tenho uma resistência à minha tendência de fazer esse corpo girar, eu faço aparecer torção dentro desse corpo. Tá? Então, quando eu faço aparecer torção dentro de um corpo, eu estou gerando esforços que são esforços de cisalhamento. Eu tinha comentado um pouquinho sobre eles quando a gente fala dos ensaios de flexão. Então, cisalhar alguma coisa é cortar alguma coisa. Né? Então, se eu tenho dentro desse meu corpo cilíndrico aqui, você imagina que eu tenho várias seções transversais circulares, né? Então imagina que eu posso cortar o corpo em qualquer posição aleatória aqui ao longo do comprimento dele, e sempre que eu cortar numa posição aleatória vai fazer aparecer uma seção circular redonda, tá? E essa seção transversal redonda, né, quando eu estou aplicando uma carga de cisalhamento, eu estou tendendo a fazer essas seções redondas descolarem umas das outras, tá? Então, sempre que acontece isso, sempre que eu tenho uma carga de cisalhamento, de fazer alguma coisa, cortar uma com relação à outra, se eu não olhar exatamente entre as seções transversais, mas se eu olhar como se fosse uma lateral de uma pequena porção de material, então imagina que eu tenho uma seção transversal aqui em frente da minha mão, outra atrás, por conta do efeito de cisalhamento que está acontecendo, de eu tentar cortar uma com relação à outra, e a que vem aqui atrás tenta cortar com relação a essa, a gente vai perceber que um materialzinho que tivesse um formato quadrado no começo, ele não é mais quadrado no final. Eu estou gerando distorções dentro dele, eu estou variando os ângulos dentro dele. A gente já vai ver isso mais logo em seguida numa figura. Tá?
E o que é importante vocês saberem, né, que por conta da aplicação das cargas de torção, eu não tenho, assim como acontecia também na flexão, né, que eu tinha mostrado para vocês que ao longo de uma seção transversal eu não tinha um valor único de tensão, eu não podia trabalhar com uma tensão média para representar o que acontecia em flexão. Também em torção não faz sentido a gente trabalhar com tensões médias, a gente tem um perfil de tensões distribuídas através de uma seção transversal. Tá? Então a gente precisa conseguir caracterizar essas tensões. Tá? Então, basicamente o que está acontecendo quando a gente tem uma carga em torção, mas muitas vezes o que são os corpos que são solicitados em torção são eixos, por exemplo. Né? Então se a gente parte de uma posição inicial que está marcada ali pelas linhas tracejadas, né? Em cruz, na hora que a gente aplica esse torque, né, essa tendência a fazer esse corpo girar e a superfície do lado esquerdo do corpo está travada numa única posição, a gente faz com que haja uma deformação de tudo que há, que apareçam deformações de distorção, na verdade. Se a gente olha para as paredes desse elemento, a gente consegue ver muito bem que tudo que estava paralelinho, tudo em quadradinho lá no começo, depois da aplicação da carga de torção, fica levemente com ângulos diferentes. Tá? E à medida que a gente faz isso, né, numa seção transversal, a gente vai ver que aparecem tensões nesse formato. As tensões máximas associadas à aplicação de torque são na extremidade, né, na parede externa dos componentes que estão solicitados em torção, ao passo que no miolo, se eu tenho uma estrutura que é maciça, né, que tem material por tudo, no centro desse, no ponto central, ao redor do qual a gente está gerando torção, a gente tem tensões igual a zero. Tá? Então, isso foi uma introdução super breve do que é o carregamento de torção. Ele está associado à aplicação de um tipo diferente de carregamento. Como a gente tinha visto, a gente aplicava forças até o momento dos ensaios que a gente já tinha visto. A gente aplicava forças de tração, força de compressão, forças que geravam flexão. E agora a gente viu que a gente precisa, para gerar esforços de torção, a gente precisa aplicar alguma coisa que é um pouco diferente, que é um momento, né, que é uma força aplicada num braço de alavanca. Então, para a gente... É mais comum, quando a gente está falando de torção, muitas vezes a gente pode falar de momentos torsores, mas é mais comum a gente falar de torques. Tá? Então a aplicação de torques faz essa função. Então se eu tento girar alguma coisa, se eu estou com uma chave de fenda aqui tentando girar a ponta desse cara aqui, eu estou aplicando um torque nesse corpo. Tá? Então a gente viu que por aplicação desse tipo de solicitação um pouco diferente, a gente faz aparecer efeitos diferentes, efeitos que estão associados ao cisalhamento, distorções nesse corpo, né? Então a partir de uma posição original bem definida ali, se eu desenho na posição não deformada uma gradezinha por todo o corpo, né? Tudo listradinho ali, toda uma gradezinha ao redor do corpo inteiro, na hora que eu aplico o torque, essa gradezinha toda vai ficar distorcida, todos os elementos entre duas seções transversais que foram rotacionadas, eles ganham ângulos que não tinham anteriormente. Tá? Então, no ensaio de torção, o que a gente está aplicando é esse tipo de carregamento. Então a gente precisa entender o que acontece no ensaio de torção e entender como que esse ensaio de torção vai nos ajudar a obter todas aquelas coisas boas que a gente estava falando lá no começo. Tá? Então, o ensaio de torção, basicamente, ele funciona dessa forma. Tá? Isso aqui é uma imagem de um ensaio de torção. Então ele começa não deformado, com essa linha vermelha reta, e à medida que a gente vai aplicando torque, o corpo vai se deformando ao longo do ensaio de torção. Tá? Então o ensaio de torção ele é aplicado quando? Né? Quando que a gente vai tender a aplicar? Então, muitas vezes é interessante a gente fazer um ensaio de torção para cargas que estarão sujeitas a cargas de torção efetivamente nas suas aplicações. Tá? Então, é o caso de diversas coisas diferentes, entre eles duas classes principais de tipos de elementos que estão sujeitos à torção. São eixos de diversos tipos diferentes, né? Eixos de carro, eixos de rotores, de turbinas, eixos, qualquer tipo de eixo que faz a transmissão de potência, tá? E molas também. Tá? Não vou descrever agora aqui nesse momento, mas até aconselho vocês irem atrás. Se vocês pensam numa mola helicoidal, a mola helicoidal, quando ela é comprimida, apesar do esforço da gente estar comprimindo ou tracionando essa mola helicoidal, esse esforço de aplicação nesse sentido de carga gera esforços de torção em molas. Tá? Então, materiais que vão ser utilizados para a fabricação de mola, né, aço de mola, aços de boa qualidade, é muito interessante, é muito importante vocês conhecerem, eles serem bem caracterizados nesse tipo de solicitação, uma solicitação de torção, que vai ser a solicitação que vai reger o comportamento dele enquanto parte de mola. Outro tipo de aplicação do ensaio de torção é a caracterização de comportamentos plásticos. Tá? Então, o comportamento plástico, como a gente já tinha visto no ensaio de tração,
ele está associado com deformações permanentes, né? Então são deformações que vão seguir mesmo depois que a gente retirar o carregamento. Ora, no ensaio de tração a gente viu que a gente conseguia caracterizar o comportamento plástico de diversas formas diferentes, taxa de encruamento, a gente conseguia enxergar muitos efeitos plásticos. Mas existem algumas classes de materiais e alguns efeitos de plasticidade que nos impedem de uma caracterização muito precisa de efeitos de plastificação para casos específicos, tá? Usando apenas o ensaio de tração. No ensaio de tração a gente tem problemas de controle de velocidade de deformação na fase plástica. Que assim que a gente forma o pescoço, né, a estricção, lembra, o empescoçamento, a estricção, a partir daquele momento a gente perde o controle da velocidade da deformação, perde o controle da velocidade do teste. E quando a gente perde o controle da velocidade do teste, a gente tem uma indução, vários efeitos acontecendo rápido demais que a gente não consegue talvez pegar e captar todos os seus detalhes, né, pontuar cada um desses pontinhos. Isso não é um problema no ensaio de torção. No ensaio de torção a gente não tem efeitos de estricção e por isso eu consigo controlar constantemente a velocidade de ensaio do começo até o final. Tá? Além disso, né, o comportamento de caracterização de comportamento plástico em torção, eu vou falar mais para frente disso. No ensaio de torção ele é mais, você consegue ver comportamentos plásticos mesmo para materiais que não exibem comportamento plástico considerável dentro de ensaios de tração. Materiais frágeis, considerados frágeis, né, eles conseguem exibir comportamento de plastificação maior durante o ensaio de torção do que durante o ensaio de tração, então isso também é importante. E além disso, né, como a gente consegue controlar toda essa plastificação de forma tão precisa durante o ensaio de torção, o ensaio de torção é bem recomendado para vocês fazerem ensaio a diferentes temperaturas. Eu nem mencionei tanto isso quando a gente comentou sobre os ensaios de tração, mas a temperatura influencia bastante no comportamento de plasticidade dos materiais. Tá? Em todos os comportamentos, na verdade, mas especificamente no comportamento de plasticidade, a temperatura tem uma influência importante. Então, se você consegue ter um processo, né, um tipo de ensaio no qual esse comportamento de plastificação está mais controlado e está mais bem caracterizado, mais sutilmente caracterizado, você consegue pegar todas as pontinhas, vários pontinhos a mais da sua curva de tensão-deformação, eu consigo fazer isso em diversas temperaturas sem sofrer tanto. Apesar de eu estar com material super quente, muito facilmente eu criar um pescoço e uma estricção no ensaio de tração, por exemplo, isso não vai acontecer no ensaio de torção, portanto eu consigo fazer ensaios de torção a diversas temperaturas e caracterizar esse comportamento plástico acoplado à temperatura. Tá? Outra aplicação no ensaio de torção é para a caracterização da resposta de solicitações de cisalhamento dos materiais. Então a gente viu que o comportamento de tração nem sempre é igual ao comportamento de compressão dos materiais. Na hora que a gente parte para um tipo totalmente diferente de solicitação, né, comportamentos de tração e compressão, afinal de contas, eu tinha descrito isso para vocês, são duas faces da mesma moeda, são comportamentos que tendem a mudar o comprimento de uma determinada porção de material. Você imagina um pedacinho do material que está sendo tracionado, ele vai aumentar o seu comprimento, se está sendo comprimido, ele vai reduzir o seu comprimento. Tá? Já quando a gente está solicitando pedaços de material em cisalhamento, como é o caso, como eu argumentei para vocês, é o caso do que acontece aí nas paredes de um corpo que está sendo torsionado, né, está sendo sujeito à torção. Quando isso está acontecendo em cisalhamento, a gente tem um modo totalmente diferente de solicitação. Eu estou provocando um efeito muito diferente dentro do corpo. Tá? Então, como que um material responde a esse tipo de solicitação é muito diferente, pode ser muito diferente de como ele responde a cargas de tração e compressão. Tá bom? Então é muito importante no ensaio de torção para caracterizar também esse aspecto do material. E dentro desses contextos todos, né, uma última, uma vantagem, uma aplicação no ensaio de torção é para a possibilidade de obter diversas das grandezas que também apareciam no ensaio de tração, a gente consegue obter também aqui dentro do ensaio de torção, ainda que de forma indireta. Então, eu consegui obter, por exemplo, módulos de elasticidade, tensão de escoamento, módulo de resiliência, essas coisas todas eu conseguia medir tranquilamente no ensaio de tração. A gente tinha visto as definições dessas coisas através do ensaio de tração, mas elas também conseguem ser medidas dentro do ensaio de torção. Então ele é um ensaio que, além de ter as suas peculiaridades próprias, ainda nos ajuda a ter formas alternativas de encontrar grandezas que apareciam lá no ensaio de tração. Tá bom? Então vamos seguir adiante, vamos tentar entender um pouquinho mais de como que acontece o ensaio de torção. Então como é que funciona no ensaio de torção? Que tipo de corpo de prova que a gente aplica? Né?
Bom, os corpos de prova sujeitos, sujeitos à torção, eles respondem de diferentes maneiras, se eles são cilíndricos, se eles são seção transversal quadrada, seções transversais diversas. Tá? O tipo de corpo que melhor responde às cargas de torção são os corpos cilíndricos, né, a superfície de revolução ali. Então a gente não tem grandes problemas, né, mais cilíndricos mesmo. Né? Então, quando a gente tem um eixo maciço, né, se você pegar cortar uma seção transversal, você vai ver que ele é perfeitamente circular e perfeitamente preenchido de material, então o que eu tenho é um cilindro. Então, um corpo de prova cilíndrico é um tipo de corpo de prova que responde bem ao ensaio de torção, afinal de contas, ele tem pontos equidistantes daquele centro, né, tem pontos. A superfície externa daquela seção transversal está toda a mesma distância daquele ponto do centro de rotação, então você tem uma coisa uniforme respondendo a esse movimento de rotação. Da mesma forma como os cilindros maciços, né, a gente também tem tubos, então eu posso ter tubos que estejam solicitados em torção. Tá? Especificamente quando a gente está falando de ensaios de torção, a gente vai tender, os tubos são muito importantes, eu vou mencionar brevemente isso mais para frente, tá? Os tubos são muito importantes por conta de efeitos que aparecem quando a gente está entrando em plastificação. Tá? E utilização de tubos nos ajudam a ter medições mais específicas a respeito da entrada, da saída do regime elástico para a entrada no regime plástico nos ensaios de torção. E esses tubos usados nos ensaios de torção para fazer esse tipo de tarefa, geralmente eles vão ter paredes relativamente finas. Eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente, o porquê disso, tá? Mas os corpos de prova eles podem ser cilíndricos e tubulares, esses são os padronizados, aqueles das normas para caracterização de materiais em si, né? E finalmente, claro, a gente também pode testar seções acabadas, seções de produtos em sua forma final que são sujeitos à torção. Tá? O que é importante saber é que para os corpos de prova padronizados, esses das normas todas, né, a gente vai ter várias preocupações para garantir que a gente tenha um estado de tensões uniforme e que a gente induza a falha dentro da zona útil. Lembre-se disso, né? Lá no ensaio de tração a gente tinha uma zona do corpo que a gente chamava de zona útil, que era uma zona na qual a gente, por conta da geometria, a gente induzia que as falhas acontecessem naquela zona útil, porque é onde a gente tem todos os instrumentos de medição associados ali durante o ensaio. Tá? Isso vai acontecer também no ensaio de torção, e a gente tem então essa zona útil, e para garantir que as falhas e todos os efeitos se concentrem ali na zona útil, a gente vai ter uma série de preocupações para garantir que isso aconteça. Tá? Então a gente vai ter raios de arredondamento da parte que se fixa dentro das garras, muitas vezes que não é cilíndrica, né? A gente pode ter formatos diferentes. Então as partes que se fixam dentro das garras até chegar na parte útil, essa sim que vai ter um formato cilíndrico, a gente vai ter raios de arredondamento bem definidos, a gente vai ter comprimentos relacionados ao diâmetro bem definidos, então a gente tem geometrias bem estreitas ali para diversas normas diferentes de ensaios de torção. Tá? Então, para testes de seções acabados, claro que isso não é o caso. Né? Então, como é que o ensaio é arranjado? Como é que é o arranjo? Como é que o ensaio se organiza ali dentro? Né? Então, assim como outros ensaios que a gente já estudou anteriormente, né, a gente vai ter um corpo de prova que é montado entre duas garras, uma garra fixa e uma garra móvel. Todos os ensaios que a gente tinha visto até na aula passada, eles poderiam acontecer dentro da máquina de ensaios universais. Tá? Aqui já não é tanto o caso. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas uma máquina de ensaios geralmente um ensaio de torção ele vai acontecer dentro de uma máquina especial para ensaios de torção. Tá? Mas mesmo nessas máquinas de ensaio de torção, o princípio é muito similar. Né? A gente tem uma garra que fica fixa e uma garra que fica móvel. Né? Um mordente fixo, um mordente móvel. Tem diversas formas de fixar esse corpo de prova. Então ele está fixo num ponto e fixo em outro ponto. E uma dessas extremidades, né, digamos que essa aqui seja a extremidade fixa, então ela vai ficar parada, travada, né, nesse ponto. E essa outra extremidade vai ser induzido uma rotação. Vou aplicar um torque nessa outra extremidade e eu vou medir de quanto que esse ângulo variou para aquele torque aplicado. Tá? Então o que eu estou medindo sempre é isso aí, né? Sempre é o carregamento, né? No caso do ensaio de torção, o carregamento é um carregamento de torque, é o momento torsor, qual é o valor desse momento, e as unidades de momento sempre são como unidades de momento do sistema internacional, é uma força vezes uma distância, né? Uma força vezes um braço de alavanca, então o torque é medido ou em Newton-metro ou em Newton-milímetro. Então tem as unidades correspondentes no sistema imperial, né? Nós vamos manter aqui no sistema internacional de unidades, tá? Então ou vai ser Newton-metro ou Newton-milímetro. Tá? Então a gente vai medir o torque o tempo inteiro e a gente vai ao mesmo tempo medir o ângulo de torção da seção transversal que está móvel. Então a gente vai ter dispositivos diferentes para medir esse ângulo. Isso pode ser feito de diversas formas diferentes. Tá? A gente tem desde indicadores bem analógicos, assim, então você vai
ter quase um transferidor, assim, uma escala de graus nessa seção 9, e à medida que ela vai girando, você tem um indicador, você vai simplesmente lendo no indicador quantos graus essa seção rotacionou, por exemplo, até sistemas muito mais sofisticados que isso, utilizando feixe de laser, ou alinhamentos, você pode ter duas placas perfeitamente alinhadas, né? Então de um lado você tem uma emissão de um laserzinho, um feixe de luz, que está coincidindo exatamente com uma posição antes do ensaio, está coincidindo diretamente com uma posição no outro lado, e à medida que essa seção móvel vai girando, a gente consegue contar, através de furos diferentes, o quanto, quanto que esse feixe de luz caminhou, quantas divisões de ângulo esse feixe de luz caminhou, e a gente consegue medir o ângulo dessa forma. E além disso, a gente tem outras maneiras também de medir o ângulo, tá? Só estou dizendo para vocês que vai ser importante a gente utilizar medição de ângulo durante o ensaio de torção. Então, aqui para vocês terem uma ideia, eu tinha falado dos corpos de prova, esse aqui é um corpo de prova cilíndrico, esse que vocês estão vendo no lado esquerdo da tela de vocês, é um corpo de prova cilíndrico de torção. Vocês podem observar que ele tem a parte que vai ficar fixa dentro da máquina, de torção, tem um formato diferente, tem uma seção transversal quadrada, mas na seção útil ali você vê que tem toda uma preocupação do diâmetro da seção útil, do raio de arredondamento da seção útil, tudo para fazer o perfil, a distribuição de tensões ser suave, e a gente não tem nenhuma quina em nenhum lugar. Quinas vão induzir muito facilmente concentrações de tensão, e a gente induziria falhas fora do local onde a gente gostaria que elas acontecessem, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma imagem daquela empresa, fabricante de máquinas de ensaio, da Instron, tá? Então, isso são ensaios de torção de produtos acabados, tá? Então, por exemplo, você está vendo ali na parte esquerda um ensaio de torção para vocês medirem qual que é a força necessária, qual que é o torque necessário, melhor dizendo, para abrir um vidrinho de remédio, por exemplo. Ali no meio você vai testar o comportamento de uma chave que está sendo sempre solicitada em torção, quando você está girando essa chave a meio caminho ali. E no final, eu acho que é um tubo médico, alguma coisa assim, parece alguma coisa utilizada para conexão de equipamentos médicos, né? Então isso são pequenos exemplos de testes de produtos acabados em sua forma final. Tá? Então, máquinas de ensaio, como eu tinha comentado para vocês, as máquinas de ensaio de torção geralmente são máquinas dedicadas. Isso aqui são exemplos dessa fabricante de máquinas, de diferentes formatos que essas máquinas de torção podem exibir. O que elas têm em comum, geralmente elas têm um pouco a cara lembram um pouco como funciona um torno, Você vai ter um lado, você vai ter geralmente dois mordentes, um mordente em cada lado. Um dos lados é móvel, associado a uma medição, a um gerador de torque, a uma medição de torque. E o outro lado vai ficar fixo, vai ser o mordente fixo desse cara. Então elas podem ser dispostas na horizontal, dispostas na vertical, podem ter muito espaço para testar coisas de grande diâmetro ou pouco diâmetro. Tem diversas possibilidades diferentes, tem mais tipos de máquina também, tá? Tem tipos de máquinas de ensaio de torção que permitem o controle da temperatura, então é basicamente uma máquina dessas a zona de teste ali dentro de um forninho, de uma região com temperatura controlada, tá? Então vocês têm diversas opções diferentes para máquinas de torção específicas. Quer dizer que não é possível você utilizar as máquinas de ensaio universais para realizar ensaios de torção? Não. Existe possibilidade de você utilizar as máquinas de ensaio universal para realizar ensaios de torção, mas geralmente não com os acessórios padrão de uma máquina de ensaios universal. Ensaios universais, então geralmente você vai ter adaptadores diferentes que vocês podem associar essa máquina, tá? Mas você vai ter várias questões que você vai ter que pensar, como é que você vai medir o torque adequadamente, como é que você vai medir as deformações angulares, tá? Eu só queria deixar claro para vocês que é possível, tá? Por exemplo, numa montagem como essa. Então se você montasse isso dentro de uma máquina de ensaios universais, aplicando essa carga no lugar da ponta da seta P ali, sobre uma viga que distribui, esse spreader beam ali distribui o carregamento que está sendo aplicado. E ali você tem braços de alavanca. Vou usar um cursor do mouse para mostrar. Então a peça em ensaio é esse pedação aqui essa viga que está mais em branco aqui, esse paralelepípedo. Uma vez que a gente está aplicando a carga aqui, essa carga está sendo distribuída e aplicada num dos lados, num braço de momento aqui, e no outro lado, no outro braço de momento. Então fica claro de vocês imaginarem que aqui no meio você está gerando uma situação de torção, como a gente tinha descrito.
Um dos lados vai tender a girar a seção transversal no sentido horário, e no outro no sentido anti-horário, e portanto aqui no meio dessas duas a gente vai ter um carregamento de torção. Tá? Então isso pode acontecer dentro de uma máquina de ensaios universais, mas você tem que pensar como é que você vai medir os ângulos e medir o momento que está sendo aplicado. Tá? Além disso, há também vendas de dispositivos que você acopla no cabeçote que fazem a função exatamente de uma máquina de torção, uma máquina dedicada de torção, dentro da estrutura que você tem na máquina de ensaios universais, tá bom? Você tem diversas possibilidades diferentes. Então a gente comentou um pouquinho de como que o ensaio acontece, né? Você fixa o corpo de prova, faz esse corpo de prova ser rotacionado através da aplicação de um momento, você mede de um torque, né? E daí você mede quanto que esse quanto que esse ângulo apareceu. A gente viu quais são as funções as funções gerais desse tipo de teste. A gente viu um pouquinho sobre o que é a torção em si, né? Então vamos ver o que a gente tira do ensaio de torção. Acho que vocês já tiveram uma ideia mais ou menos clara de como que acontece o ensaio de torção. Se não tiveram também, eu convido vocês a procurarem no YouTube. É muito fácil vocês acharem demonstrações de vídeos de ensaio de torção, por exemplo, que dão uma ideia bastante clara de como que ele acontece e como que os materiais respondem a isso. Tá? É muito bacana vocês, inclusive, verem. Há vídeos em que eles fazem comparações entre materiais diferentes. Tá? Então, materiais mais frágeis e materiais mais dúcteis, eles fazem a comparação de qual é o comportamento desses materiais durante um ensaio de torção, por exemplo. Isso é muito bacana de vocês enxergarem. Tá? Então vamos pensar, no ensaio de torção, seja qual for o tipo de material que você ensaiar, né, a gente tem que pensar o que a gente tira de um ensaio de torção. A gente tem feito isso ao longo de todo esse curso, né, da gente explorar muito mais os resultados do que o procedimento de ensaio detalhado. Né? A gente sabe mais ou menos como é que o ensaio acontece, mas a gente está mais interessado em conseguir interpretar os resultados que vêm de um ensaio como esse. Então a primeira coisa que a gente tira do ensaio de torção é aquelas duas coisas que a gente que eu disse que a gente mediu o tempo inteiro. Eu falei para vocês que a gente tinha que medir o torque e o ângulo de torção que estava aparecendo ali dentro, né, um ângulo dessa superfície que está sendo rotacionado, né, pela aplicação do torque. Então, se você pega o resultado mais bruto possível, né, você vai ter alguma coisa assim. Tá? Então a gente tem o torque pelo ângulo de rotação daquela extremidade livre. Então isso aqui é para um ferro fundido, tá? Então basicamente você tem essa cara de comportamento de torque de um ferro fundido. Veja como isso muda bastante, né? Imagine como era a cara de um diagrama de força-deslocamento, por exemplo, para uma espécie de material, para uma espécie de ferro fundido em tração, né? Um material que é essencialmente frágil, né? A gente não teria esse tipo de comportamento. Muitas vezes ele romperia ainda dentro da fase elástica, né, ou pouco depois do fim ali da fase elástica. A gente observaria muito pouca plastificação, enquanto que aqui vocês observam claramente que a gente tem muito mais plastificação do que apareceria no ensaio de tração. Então vocês veem que ele vai romper ali com um ângulo de 0,24 mais ou menos radianos por polegada de comprimento, tá? E é um torque de 3.000 polegadas livres por polegada. Então comparem esse tipo de gráfico, né, com este tipo de gráfico. Então esse tipo de gráfico de curva de torque por ângulo de torção para aço, um aço que é um material que tem muito mais de utilidade do que o material de ferro fundido. Então, vocês podem observar que são curvas com características, tem alguma coisa similar nelas, mas tem coisas bem diferentes. Né? Então, observe, a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é o máximo ângulo atingido. Né? Antes aqui a gente não chegava em 0,25 radianos por polegada, ao passo que quando a gente está trabalhando com aço, a gente está conseguindo chegar em ângulos 10 vezes maiores, tá? 2,5 ângulos por polegada, radianos por polegada, desculpa. E o torque aqui também tem valores muito diferentes. Né? Então, ao passo que o material frágil ele estava rompendo com torques muito baixos, estava rompendo com um torque ali de 2.500, não chegava nem a 3.000 libras por polegada. Para um material dúctil, um material que se plastifica mais, a gente consegue levar muito além o valor do torque antes de haver ruptura. Então isso é um indício de que materiais dúcteis e frágeis se comportam de maneira muito distinta em tração
e em cisalhamento, né? Espero ter convencido vocês, ou não desacreditado vocês de que o que aparece dentro de um material que está sujeito à torção é uma carga de cisalhamento. Tá? Então, os dois materiais que estão sujeitos a cisalhamento, eles estão respondendo de formas muito distintas do que responderiam em tração. Em tração, a gente poderia esperar tensões muito superiores no ferro fundido antes da ruptura do que para o aço, né? E aqui a gente tem a situação inversa, né? Porque a gente está, basicamente, o ensaio de torção está sendo regido pelo que acontece na fase plástica. Tá? Então esse é o resultado mais bruto que a gente pode ter, tá? Tendo feito essa pequena discussão já a respeito do comportamento de materiais dúteis e frágeis. Tá? Por que isso é um resultado bruto? Porque, mais uma vez, enquanto eu estou falando só de torque e eu estou falando de ângulo apenas, eu estou muito limitado e muito relacionado ao formato do meu corpo de prova que eu escolhi. Ao formato, as dimensões do corpo de prova que foram escolhidos. Tá? Então ele não tem nenhuma informação absoluta sobre o quanto esse material está sendo solicitado. Então, quanto torque é muito torque? Depende. Eu poderia ter outro corpo de prova de aço, com uma dimensão diferente, eu teria uma curva diferente de torque por ângulo de rotação. Então o que eu preciso fazer? Na verdade, o que eu estou buscando, como a gente fez para os outros ensaios, é uma caracterização que independa do formato do corpo de prova. O que a gente gostaria, então, é um gráfico não de torque por ângulo de rotação, mas sim por tensão, um gráfico de tensão por deformação. Então a gente vai atrás disso. Tá? Então, basicamente, o que eu preciso agora, nesse primeiro momento, é fazer o seguinte. Eu preciso descobrir qual é a relação entre o torque e a tensão. A gente sabia que da definição das tensões normais, das tensões que agem nos corpos de tração e compressão, por exemplo, a gente sabia que existia uma relação direta da carga aplicada e a tensão média na seção transversal, que é simplesmente força dividido pela área. Olha, a gente está numa situação totalmente diferente, como eu mostrei para vocês. A gente tem um perfil de tensões ao longo da seção, tá? Então a relação entre torque e tensão, sem dúvida, ela é diferente. Então, para eu chegar na relação entre torque e tensão, eu preciso retornar lá na teoria de torção. Não sei se vocês já viram, né? Então não presumo que vocês sejam grandes especialistas disso, por isso a gente repete aqui, nesse contexto aqui para vocês também, os conceitos básicos de resistência dos materiais que vocês precisam saber para fazer essa relação entre os dois. Então, enquanto a gente está na região elástica, enquanto a gente não começou a plastificar, vale essa forma de torção que está aqui abaixo, que é a chamada fórmula da torção, equação de torção. Tá? Então, a tensão máxima, lembra que eu mostrei para vocês que tinha um perfil de tensões que se distribuía ao redor da seção transversal, e eu falei para vocês que a máxima tensão estava lá na parede externa, na parte mais externa daquele cilindro que estava sujeito à torção. Tá? Então, essa tensão máxima, ela vale o torque aplicado vezes o raio desse cilindro, dividido por uma grandeza chamada IP, que é o momento polar de inércia. Tá? O momento polar de inércia, assim como o segundo momento de área, ou o momento de inércia de área que foi apresentado na inflexão, é uma medida de inércia, uma medida de resistência a movimentos. Tá? Então, nesse caso aqui, o que é o movimento de torção? Eu tinha uma seção que estava nessa posição, e à medida que eu aplico o torque, ela vai sendo rotacionada. Então, dependendo do formato da seção e das dimensões dessa seção, isso vai apresentar mais ou menos tendência a rotacionar. Então, quanto maior for o momento polar de inércia, mais difícil vai ser fazer esse corpo rotacionar de um determinado ângulo. E quanto menor for o momento polar de inércia, para o mesmo torque aplicado, eu vou conseguir rotacionar ele muito mais. Tá? Então, a gente consegue fazer essa relação. Se eu meço quanto é que vale o torque, eu conheço qual é que é o meu corpo de prova, né? Eu meço o meu raio do corpo de prova, e a partir das medidas geométricas desse corpo de prova eu consigo calcular quanto é que vale o momento polar de inércia. Então eu consigo transformar um gráfico que era em torque, consigo passar tudo que estava medido em torque, eu consigo passar para tensões. Tá? Então, como eu falei, isso vale na região elástica. Tá? Eu não vou mostrar para vocês, mas existem relações que são matematicamente mais complicadas, tá? Do torque quando a gente entra no regime plástico. Mas basicamente o que vocês têm que entender é que é o seguinte, tá? Quando a gente está no regime elástico, a gente tem aquela situação que eu tinha descrito para vocês, de uma tensão variando linearmente entre 0 no miolo do corpo de prova, até, né, seguindo uma linhazinha, até uma tensão máxima aqui na extremidade. Na medida que a gente vai aumentando o torque, a gente vai entrando na região plástica, né? Ao entrar na região plástica, a gente passa a ter alguma coisa que não é 100% linear, a gente tem patamares e uma alternância, até que quando todo mundo está sendo plastificado, quando tudo já entrou, toda a seção transversal já está sendo plastificada, a gente consegue admitir que a gente tem um caso como esse, a gente tem tensões constantes ao longo de toda essa linha, né, em direções opostas, né, claro, dependendo do lado do círculo que você estiver, se está indo aqui para cima ou ali para baixo. Tá?
Então, eu não vou apresentar para vocês as relações matemáticas que regem esse caso que envolve plasticidade, mas existe formas de você transformar o torque aplicado em uma tensão máxima também, quando a gente tem algum nível de plastificação até plastificação total, tá bom? O que é importante vocês conhecerem, assim, vocês vão estudar isso também em resistência dos materiais, se já não tiverem estudado, é essa fórmula da torção, tá? Que está aqui. Ela vale na região elástica, mas é uma fórmula importante, tá? É o que descreve o que acontece nesse caso aqui, tá? Então, o momento polar de inércia, como eu tinha falado para vocês, tá? Isso também são coisas que existem fórmulas fechadas aí para vocês. Tá? Então, o momento polar de inércia, que reflete a resistência da seção à rotação, você vai achar fórmulas fechadas para diversos tipos de seção transversal. E eu destaco aqui para vocês os dois formatos mais relevantes quando a gente está falando de torção, que são o formato do eixo sólido, né? quando é um cilindro totalmente preenchido de material. O momento polar de inércia é dado por π vezes diâmetro a quarta dividido por 32. E quando a gente tem um tubo, basicamente o que eu tenho? Eu tenho um cilindro e eu estou removendo outro cilindro de dentro. Né? Então eu tenho π vezes do diâmetro externo a quarta dividido por 32 e você está removendo a tendência de rotacionar que havia lá no meio do π vezes diâmetro interno a quarta dividido por 32. Tá? Então esses são alguns dos formatos diferentes. Se diâmetro externo é muito próximo do diâmetro interno, você tem formatos levemente diferentes aí para a expressão do tubo, tá? Mas enfim, vocês têm fórmulas fechadas. O importante não é decorar nenhuma fórmula específica, mas é saber que vocês têm fórmulas fechadas e há maneiras de vocês calcularem quanto que vale o momento polar de inércia, apenas a partir de grandezas geométricas. Então eu peguei um paquímetro, medi o diâmetro do meu corpo de prova, se ele é um eixo circular ou se ele é um tubo, eu consigo calcular quanto é que vale esse momento polar de inércia. Ou seja, aquela conversão entre torque e mais as características geométricas do corpo nos levam a calcular as tensões de torção da maneira adequada. Tá? Uma coisa que eu não mencionei e deveria ter mencionado é talvez uma coisa que não seja evidente aqui para vocês. Né? Vocês estão vendo aqui. Eu falei para vocês que isso aqui é uma tensão máxima e eu estou usando uma letra para tensão que é diferente da letra de tensão que eu tinha utilizado até aqui. Para tração, compressão e flexão a gente tinha usado sempre a letra grega sigma, né? Porque eram tensões associadas à mudança de comprimento, aos efeitos de mudança de comprimento de pequenas porções de material. Eram tensões normais. Quando a gente tem uma tensão que faz com que o corpo mude o seu formato, quando a gente tem a distorção desse corpo, né, mudança dos ângulos internos desse corpo, a gente está falando de tensões de cisalhamento. E a gente separa esses tipos de tensão porque elas têm efeitos diferentes sobre o material. Tá? Então a gente chama as tensões de cisalhamento pela letra grega tau. Tá? Então percebam que a gente está trabalhando com uma medida de tensão diferente da medida que a gente tinha anteriormente. Tá? Então a partir do torque que a gente precisava transformar em tensão, a gente transformou esse torque, como eu convenci vocês, né, que a gente tem que o torque está gerando efeitos de cisalhamento, tá distorcendo, mudando ângulos de pequenas porções de material. Então a gente tem a medida de tensão adequada. Pois bem, então um dos eixos do meu gráfico já foi transformado e agora eu preciso transformar o outro. Então o que a gente mede? Né? Eu falei para vocês que a gente mede esse ângulo da seção livre, da seção que está sendo rotacionada no ângulo de torção, no ensaio de torção. Esse ângulo da seção livre, da extremidade livre que a gente está medindo, é o que a gente chama de ângulo de torção. Então, tem um ângulo aqui, se eu olho uma seção que ela começou nessa posição, uma vez aplicada a carga, eu consigo medir essa diferença de ângulo. O que eu estou medindo é esse ângulo de torção. Só que esse ângulo de torção não é exatamente o ângulo de deformação. Como eu falei para vocês, argumentei para vocês, a deformação de cisalhamento está acontecendo, a gente consegue enxergar ela melhor na parede do cilindro e não na seção transversal dele. Né? Na paredezinha do cilindro, onde estava tudo reto, na hora que a gente torcionou esse cara, está tudo meio inclinado, ali que a gente tem que medir esse ângulo de deformação. Então, qual que é a relação entre esse ângulo de torção, que eu consigo medir relativamente facilmente, né, um dos diversos procedimentos que eu tinha descrito para vocês anteriormente, qual que é a relação entre isso e a deformação efetivamente que age sobre o corpo. Então, o que é importante vocês saberem é que quando a gente está falando em torção, a gente tem vários ângulos que podem aparecer, e especificamente a gente vai se concentrar em dois ângulos. Né? Um deles é esse ângulo de torção, que é o ângulo que a gente está medindo numa seção transversal, e o outro é esse ângulo de distorção por cisalhamento. Um deles eu vou chamar de φ, tá? O ângulo de torção eu vou chamar de φ, aqui em cima, e o ângulo de distorção por cisalhamento, que é o que eu estou procurando, é o ângulo gama. Tá? Então, por motivos lógicos, é muito mais fácil eu medir o que é o ângulo de torção, o ângulo que acontece na seção transversal. Então, eu tenho uma superfície plana, e essa superfície plana eu consigo definir padrões, e a partir desses padrões medir qual é a variação desse ângulo.
Quando eu tenho que medir alguma coisa, que é o ângulo de distorção por cisalhamento, que está numa parede de um cilindro, é muito mais difícil eu conseguir enxergar e definir quanto que é aquele ângulozinho de hélice que foi formado ao longo do caminho. Tá? Só que quando a gente está falando em deformações de cisalhamento, a medida de deformação do cisalhamento é a medida do ângulo, da lateral, que acontece na lateral do cilindro. Então eu preciso de uma relação entre esses dois caras. Tá? E eles estão relacionados, ainda bem. Tá? Então esse ângulo basicamente está relacionado da seguinte forma. Deixa eu me esconder aqui pro lado de cá. Então aqui acho que fica mais claro, né, nessa partezinha aqui que vocês estão vendo. É o exemplo de alguma coisa que está carregada em torção, tá sendo aplicado esse T, é o torque T, e a gente percebe que a linha que originalmente era AB, estava bem alinhada com o eixo do cilindro, depois de aplicado o torque, ela foi para AB', ali, ela deu uma leve, né, inclinou um pouquinho para o lado, se formou meio que uma hélice. E a distância angular entre essas duas linhas é o ângulo gama, é o ângulo de distorção por cisalhamento. Então essa é a medida de deformação que eu vou empregar, que eu estou atrás. Tá? Eu já tenho as medidas de tensão, de cisalhamento, tal, como eu vi antes, que está relacionado ao torque. E a medida de deformação por cisalhamento é essa medida angular gama que eu tenho. E esse gama vai ser máximo também na parede do corpo, tá? No miolo do corpo. Se você pegar a linha exatamente sobre o eixo, não tem gama nenhum. E à medida que você vai se afastando, né, do centro desse corpo até a parte mais externa, quando você está exatamente na parede externa, você vai chegar nesse ângulo máximo, e esse ângulo máximo é o que você está mais interessado. Esse ângulo máximo está associado à tensão máxima, que age também nessa mesma região, também na parede externa do cilindro. Tá? Então esse ângulo máximo está relacionado ao ângulo que eu consegui medir aqui na superfície livre desse cara através dessa forma. Eu vou ter o raio dessa seção transversal, vezes o ângulo que eu medi lá na seção transversal, o ângulo de torção, aquele que eu estou medindo o tempo inteiro ao longo do ensaio, dividido pelo comprimento dessa zona útil do corpo, tá? O comprimento entre o ponto de aplicação, o ponto do começo e o final desse cara. Tá? Então, mais uma vez, o que eu estava medindo lá? Eu estava medindo sempre o φ. O φ é alguma coisa que eu tinha capacidade de medir com uma precisão bastante boa. Só que o que eu estou interessado é no gama. O gama é que é a minha medida de deformação. Tá? Então, para fazer a conversão entre os dois, eu vou pegar e multiplicar pelo raio e dividir pelo L, e eu vou chegar então no valor de gama. Então, o que eu consegui fazer até agora, né, foi basicamente fazer a conversão desses dois eixos. Eu tinha o eixo os resultados brutos do meu ensaio, como eu tinha falado para vocês, era o resultado de torque por ângulo de torção, e agora sim eu sei como transformar cada um deles. Torque eu vou transformar em tensão de torção, tensão de cisalhamento, né, que aparece ao longo do ensaio, e o ângulo de torção eu consigo transformar nas deformações de cisalhamento, que também são um ângulo, mas um ângulo medido em outro lugar, um ângulo medido na parede, um ângulo muito mais difícil de medir do que o ângulo de torção. Tá? Então aqui mostrando para vocês como é que é uma das formas de medir esse ângulo da forma mais simples, né, em máquinas super simples de torção. Você está vendo ali onde está sendo aplicada a força, né, essa seta verde, está fazendo girar esse eixo que está no miolo ali dessa gradação, e esse eixo está conectado, como eu falei para vocês, a quase como se fosse um transferidor. Ali você tem uma marcação de ângulos toda, e você tem um indicador, né, super básico, paradão ali, tá, uma setinha indicando aquele ponto, e à medida que a gente vai aplicando essa carga no ponto verde ali, a gente consegue ver quanto que foi a variação de ângulo sobre essa barra, né, sobre a extremidade livre dessa barra. Tá? Então a gente consegue fazer essa medição de uma maneira de diversas maneiras diferentes, inclusive de maneira super simples, como essa que eu estou mostrando aí para vocês. Tá? Então, muito bem. Então, agora o que a gente fez foi converter um gráfico bruto de torque por ângulo em algum gráfico de tensão-deformação. Tá? Então, essa curva de tensão-deformação são curvas de tensão-deformação de cisalhamento. Tá? Então, basicamente o que eu vou ter, quando eu faço uma conversão como essa, a gente vai ter tipicamente uma cara parecida com essa. Tá? Às vezes pode ser um pouco diferente, mas a ideia é muito similar a essa. Então, vocês vão ver que se aproxima muito do que a gente tinha para o ensaio de tração, tá? Mas uma coisa que caracteriza os ensaios de torção, só que não é tão claro para a gente ver o que é, quando é que aparece o começo da parte plástica, tá bom? Então existe uma transição bem suave entre o que é a região elástica e a região plástica, e isso é uma das características da curva de tensão-deformação de cisalhamento, que aparece, né? Afinal de contas, o esforço de cisalhamento aparece durante o ensaio de torção.
Depois de a gente entrar em escoamento, a gente tem uma região plástica que pode ser bastante longa. Quanto mais utilidade eu tiver, mais longa vai ser essa região plástica. Em algum momento a gente vai chegar numa fratura, que pode acontecer no valor de máxima tensão, ou pode um pouquinho depois disso, tá? Às vezes essa curva ela chega num pico, começa a cair bem pouquinho, logo ela fratura, tá? Então a cara típica de uma tensão, de uma curva tensão-deformação de cisalhamento, que é o que a gente tira do ensaio de torção, tem essa cara ali. O que é importante vocês entenderem que agora na região elástica, né, a região elástica segue sendo uma linha reta ali no comecinho, e essa região elástica agora é uma região elástica de cisalhamento. Então é uma região que é uma linha reta num gráfico tal, gama, um gráfico entre tensão de cisalhamento tal e deformação de cisalhamento gama. Então o que me sai ali dessa região elástica não vai mais ser exatamente um módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade era a relação, a lei de Hooke, né, era a relação entre as tensões normais e as deformações normais. Em que eu tenho uma medida diferente de tensão e uma medida diferente de deformação. Tá? Segue sendo uma região elástica linear, mas eu tenho uma grandeza um pouquinho diferente, a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Tá? Então nessas curvas o que a gente vai identificar são várias características do material. A gente pode identificar a tensão de escoamento em cisalhamento, a gente pode calcular o limite de resistência ao cisalhamento, né, a máxima tensão que vai atingida durante o ensaio, a gente consegue tirar propriedades da faixa elástica, a gente consegue tirar diversas coisas diferentes. Tá? Então vamos ver algumas delas. Quando eu estou falando na faixa elástica, então aquela primeira faixa, aquela faixa que está uma relação linear entre as tensões e as deformações de cisalhamento, né, a gente vai conseguir identificar o módulo que é o correspondente ao módulo de elasticidade lá no ensaio de tração. A gente vai chamar agora de módulo de cisalhamento. Né? Ele recebe geralmente a letra G, e ele aparece na lei de Hooke de cisalhamento. A lei de Hooke de cisalhamento tem essa relação aqui. Tensão de cisalhamento vai ser igual a esse módulo de cisalhamento vezes o ângulo. Tá? Então se eu isolar esse cara, se eu tenho os dados brutos ali da minha tabela, eu tenho valores de tal e valores de gama, se eu pegar dentro dessa faixa elástica e dividir, né, uma variação de tensão com uma variação de gama, eu consigo achar quanto é que vale esse G dentro daquela faixa, aquela parte onde a reta está, onde a linha está reta, a curva de tensão e deformação está reta. Tá? Então isso vale dentro ali da faixa elástica, esse módulo de elasticidade, esse módulo de cisalhamento, desculpa. Quer dizer que ele é totalmente independente do módulo de elasticidade? Não. Os dois, né, se o módulo de elasticidade caracterizava a faixa elástica que acontece na região de tração e o módulo de cisalhamento caracteriza o que acontece na faixa elástica da região de cisalhamento, os dois estão falando de comportamento elástico. Então existe uma relação entre os dois, tá? A gente não vai deduzir isso aqui, mas existe essa relação aqui. Então se eu conheço o módulo de elasticidade e o coeficiente do Poisson nu de um determinado material, E e nu, a partir dessas duas grandezas eu consigo descobrir quanto é que vai ser o módulo de cisalhamento correspondente desse material. Tá? Então da mesma forma, se eu estou num ensaio de torção e identifiquei quanto é que vale G, a partir de G eu consigo ter indícios que vão fazer essa relação entre o E e o nu, por exemplo. Tá? Outra coisa importante da gente observar é o que acontece no fim da faixa elástica. Tá? Como eu tinha comentado ali logo antes, né, ao mostrar aquelas curvas padrão, as curvas mais clássicas que vocês podem esperar, o formato mais clássico de curva de ensaio de torção, fica claro que a gente não tem um início claro de torção, de plastificação na torção. Então, geralmente, né, quase sempre a gente vai utilizar, para identificar quando que acabou a faixa elástica, a gente vai identificar aqueles métodos de offset. Então, a gente vai definir uma deformação permanente, um determinado nível de deformação permanente que a gente julga que seja, aí sim, o começo de uma deformação plástica. Lembre-se que a gente tinha feito isso com um limite de 0,2% lá na tensão deformação normal de tração. Né? Então, quando a gente tinha deformações permanentes de 0,2%, a gente traçava uma paralela àquela linha e o ponto onde a gente cortava a gente ia identificar como se fosse o ponto de começo. Tá? Então, aqui a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma curva de tensão-deformação de cisalhamento e a identificação através desse método do offset, né, desse deslocamento, desse degrauzinho para o lado, de onde que começa a região plástica. Tá? Então, através dessa região, desse método, a gente botou ali uma deformação de 0,2%, traçou uma paralela à faixa elástica, e onde essa linha paralela cortou a linha
do teste em si, essa vai ser a tensão definida ali para tensão de cisalhamento, tensão de escoamento em cisalhamento. Tá? Então, tudo que a gente for identificar, valores de tensão de escoamento, de tensão máxima, de tensão de ruptura, lembre-se que tudo a gente está identificando como tensões de cisalhamento dentro do ensaio de torção. A gente vai falar um pouco mais para frente o que a gente pode esperar, se a gente tem umas medidas de tensão de cisalhamento, de tensão limite, por exemplo. Em cisalhamento, o que a gente pode deduzir para as tensões de tração e vice-versa, tá? Então, geralmente a gente vai utilizar esse tipo de método para identificar o fim da faixa elástica, porque não existe nenhum evento, nenhum grande degrau entre a faixa elástica e a faixa plástica, como poderia acontecer, como acontecia frequentemente lá nos ensaios de tração, tá? Então, da faixa elástica a gente consegue tirar esse tipo de medida, né? Então, outra coisa que a gente consegue tirar facilmente de uma curva como essa, né, de uma curva de tensão deformação de cisalhamento, é a tensão limite, ou tensão limite de resistência em cisalhamento, que a gente vai chamar de tal U, né, seguindo a mesma nomenclatura que eu tinha apresentado para vocês antes. Né? E que tensão é essa? Essa vai ser a máxima tensão que é atingida durante o ensaio. Tá? E além disso, a gente consegue também tirar a tensão de ruptura, que é a tensão que aparece no ponto que o material efetivamente rompeu. Tá? Então, mostrando aqui para vocês, se não me engano, é de um eixo de alumínio, né, que foi ensaiado em torção nesse caso aqui, tá? É só buscar ali nas referências. Então, essa é a curva tensão, deformação de cisalhamento. E vocês observam ali, enfim, a tensão que ele marcou como tensão F, que é a nossa tensão máxima, né? A máxima tensão que foi atingida ao longo do teste foi de 379 megapascals, e ela aconteceu a uma deformação de 0,48, tá? E vocês viram que logo depois ali a tensão começou a cair e o material fraturou. Tá? Então você consegue identificar o ponto mais alto, o ponto onde a gente tem a maior tensão vai ser a tensão limite de resistência e cisalhamento, e o ponto onde ocorreu a falha, a fratura, né, vai ser o que a gente vai determinar como tensão de ruptura. Tá? Além disso, a gente tem medidas energéticas que podem ser tiradas, né? Assim como a gente tinha no ensaio de tração, a gente pode medir as mesmas coisas aqui no ensaio de torção. Então lembre-se que a gente media resiliência, por exemplo. Era a energia absorvida pelo material dentro da faixa elástica. Posso fazer exatamente a mesma coisa aqui. Ou tenacidade, por exemplo, foi a energia que foi absorvida do material do começo do ensaio até a fratura. Tá? Então estou mostrando aqui para vocês, a medição da energia do módulo de resiliência, por exemplo. Tá? Então, numa curva de torque por ângulo, né, essa áreazinha ali embaixo até o começo da plastificação, vai ser essa áreazinha que está aparecendo ali, vai ser o módulo de resiliência. Da mesma forma, se eu pegasse esse gráfico e levasse ele até a tensão de ruptura e medisse a área embaixo dele, essa aí seria o módulo de tenacidade de cisalhamento. Lembre-se que esses valores não necessariamente são iguais, na verdade eles geralmente são, né, via de regra, eles são diferentes dos valores correspondentes de resiliência e tenacidade que a gente encontra nos ensaios de tração. Lembre-se que são comportamentos diferentes, são tipos de solicitação diferentes e são respostas de materiais diferentes, se ele está sendo solicitado em tração ou compressão e se ele está sendo solicitado em torção. Tá? Então, seguindo adiante, né, o que a gente observa, além disso, dos resultados de torção, tá, são aspectos diferentes de fratura. Então, a gente tinha visto lá, quando a gente viu no ensaio de tração, como que os corpos se fraturavam em tração, e a gente tinha feito uma distinção sobre o que acontecia de corpos dúteis e corpos frágeis, por exemplo. Os corpos dúteis, lá no ensaio de tração, elas formavam um pescoço e tudo se concentrava, essa deformação era concentrada no pescoço e a ruptura acontecia dentro do pescoço, geralmente. E dentro desse pescoço, geralmente tinha aquele formato cone e um copo dentro. Né? Então se formava uma parede em forma de cone e outra em forma de copo, que na fratura ela começava a 45 graus e nivelava lá no meio. Tá? Enquanto que a gente tinha um material frágil, por exemplo, a gente tinha rupturas, são clivagens perfeitamente perpendiculares ao plano de aplicação da força. Estava sendo solicitado desse jeito e um material frágil rompia perfeitamente a 90 graus. Em torção a gente tem uma situação bem diferente. Tá? Então quando a gente tem corpos em torção, a gente pode ter situações diferentes. O corpo A, por exemplo, vai ser o tipo de fratura em torção que acontece para materiais dúcteis. Tá? Então o corpo de torção está sendo então girado assim, né? E à medida que a gente está girando ele assim, na hora que ele vai entrar em falha, um corpo dúctil ele vai falhar a 90 graus agora. Porque nesse plano é o plano de máximo cisalhamento que está acontecendo ali. Tá? Então o cisalhamento é o que provoca a falha em corpos dúcteis. É a mesma coisa que explica por que no ensaio de tração a gente tinha falha começando a 45 graus a partir da superfície. Então lembre-se que eu falei para vocês que a gente separa as tensões de tração das tensões de cisalhamento porque elas provocam efeitos diferentes nos materiais.
As tensões de tração e compressão mudam os comprimentos de pequenas porções de material, e as tensões de cisalhamento mudam os formatos internos dessas pequenas porções de material. Só que não são efeitos totalmente isolados, existe uma relação entre essas duas coisas. Então, se você está solicitando alguém em tração, não quer dizer que lá dentro, em um determinado momento, a gente tenha pequenas porções de materiais que sintam coisas equivalentes a cisalhamento, por exemplo. Tá? Então, por conta da relação entre essas coisas, né, geralmente esses ângulos de cisalhamento máximo e torção máximo, eles acontecem em 45 graus uns dos outros. Tá? Não vou explicar aqui porquê, mas eles acontecem em 45 graus uns dos outros. Então, quando a gente está fazendo solicitação e torção de um corpo dútil, ficou claro, né, para vocês que a gente tinha tensões de cisalhamento acontecendo na superfície entre as seções transversais. Então, ali é o plano de máximo cisalhamento, e um corpo dútil geralmente ele falha por cisalhamento. No corpo B, por exemplo, a gente tem um material frágil, e o material frágil geralmente ele não vai falhar por cisalhamento em si puro. Você vai aplicar uma carga de torção que induz geração de tensões de cisalhamento, só que a falha vai acontecer quando um plano a 45 graus desse plano de cisalhamento máximo, onde a gente atingir um valor limite de tensão de tração. Tá? Então, geralmente, quando você tem corpos frágeis solicitados em torção, ele vai falhar dessa maneira. Ele vai formar um plano, uma hélice a 45 graus da direção do eixo principal dele. Quando a gente voltar com aulas presenciais, uma vez peguem um giz na sala de vocês e girem, torçam as pontas do giz, só façam a torção pura, e geralmente o giz vai quebrar a 45 graus, vai formar uma hélicezinha bem afiada aí, nesse sentido. Tá? A gente não tem tempo para entrar muito em detalhes, mas isso tem relação com esse comportamento de materiais dúcteis. Os materiais dúcteis eles vão falhar quando você vai chegar no valor máximo, no valor limite de tensões de tração, e os materiais dúcteis vão falhar quando você chegar no valor limite de tensão de cisalhamento, e os materiais frágeis vão falhar quando você chegar no valor limite de tensão normal. Tá? Então, como eu estava explicando, os materiais dúcteis falham no plano de máxima tensão de cisalhamento, no caso do ensaio de torção esse é perpendicular ao eixo, mas os materiais frágeis falham no plano de máxima tensão normal, que está localizado a 45 graus desse cara, então tensão máxima de cisalhamento está aqui, a 45 graus está aqui, e nesse 45 graus, como está sendo torsionado, isso aqui é uma hélice que se enrola ao redor do eixo a 45 graus. Tá? Os corpos C e D que estão sendo mostrados aqui do lado, tá? Eles são corpos tubulares, e os dois são corpos tubulares de materiais dúcteis. Então, quando a gente tem material dúctil, a gente pode ter duas coisas que acontecem. Se a parede for muito fina, tá, a tendência é que ele falhe como está acontecendo no corpo C, ele vai estar falhando por uma coisa que a gente chama de flambagem. Tá? Então, corpinho muito fino, se você está tentando torcer ele, eu não vou conseguir demonstrar aqui para vocês, tá? Mas você está tentando torcer ele, as tensões acabam, você não consegue transferir totalmente as tensões e esse corpo meio que, essa paredinha se dobra sobre ela mesma. Tá? Então o que acontece quando você pega uma lata de refrigerante e torce, ela se amassa toda e você está induzindo flambagem nessa parede. Ou pode acontecer também de você ter uma falha mais parecida com a falha do corpo A, quando a superfície da parede é mais considerável, mas antes de falhar perfeitamente, você vai ter uma pequena redução de seção transversal quando você tem um tubo. Tá? Então, observando ali os aspectos da falha, né, das fraturas que aparecem nos ensaios de torção, a gente percebe que são, sem dúvida, comportamentos muito diferentes daqueles que a gente observava anteriormente para ensaios de tração. Tá? Então, esses são alguns dos resultados que a gente pode ter do ensaio de torção. Tá? Então, antes da gente passar para as nossas conclusões, né, que a gente já está quase com uma hora de aula, né, é importante a gente fazer uma pequena reflexão. Se existe relação entre as propriedades materiais que a gente mediu para o comportamento de cisalhamento, usando o ensaio de torção, e aquelas que aparecem no ensaio de tração. E, assim, existem relações, claro, mas como os comportamentos são diferentes, né, de um corpo, de um tipo de material, ele se comporta de forma diferente em tração e em cisalhamento, a gente não consegue fazer uma lei geral para tudo. Cada tipo de material tem comportamentos específicos que dependem de diversas coisas diferentes, como a microestrutura interna deles, a presença de elementos de liga. Tem diversas coisas que influenciam a diferença de comportamento em tração e em cisalhamento. Tá? Então, o máximo que a gente consegue fazer, né, a gente não pode fazer uma lei geral, mas a gente consegue fazer uma aproximação geral. Então, via de regra, para os materiais dúcteis, via de regra não, mas geralmente para os materiais dúcteis, a gente vai observar a seguinte coisa.
As tensões de escoamento em cisalhamento, então tal, Y, né, tensão de escoamento em cisalhamento vai ser aproximadamente, não é igual, tá, mas vai rodar ao redor desse valor, de 60% da tensão de escoamento em tração. A tensão máxima atingida em cisalhamento vai rodar ao redor de 0,8 vezes a tensão máxima atingida no ensaio de tração. Então, se você tiver uma curva de tensão-deformação obtida através de um ensaio de tração, por exemplo, você vai ter esses valores de σy e de σu. Você consegue saber mais ou menos, se você ensaiar esse mesmo material em torção, você consegue esperar que a tensão de escoamento apareça num valor de 60% menor e que a máxima tensão atingida role mais ou menos a uns 80% menor. Tá? Para os materiais frágeis, a gente vai falar muito mais sobre tensão máxima do que acontece no ensaio. Afinal de contas, nos materiais que são estritamente frágeis, a gente não consegue observar fase plástica e, portanto, não consegue observar a tensão de escoamento no ensaio de tração. No ensaio de torção, a gente consegue observar algum tipo de escoamento, como a gente já viu ali para ferro fundido, por exemplo. Tá? Mas para a tensão máxima, que a gente consegue comparar tensões que aparecem nos dois ensaios, tá? A tensão máxima de ensaios dos ensaios de torção vai ficar entre 1 a 1,3 vezes a tensão máxima observada no ensaio de tração. Tá bom? Então são relações gerais, assim, relações para você se guiar mais ou menos, para você não errar por tanto. Assim. Por que é importante vocês conhecerem isso? Né? É muito mais fácil vocês encontrarem propriedades tabeladas para materiais diferentes, obtidas através do ensaio de tração. É o tipo de ensaio mais comum que existe e, portanto, é o tipo de ensaio para o qual a gente acha mais informações. Se você precisa conhecer o comportamento em cisalhamento de um determinado tipo de material, é importante você saber mais ou menos que tipo de parâmetro você pode utilizar se você não tem o dado especificamente de um ensaio de cisalhamento desse mesmo tipo de material. Então isso pode ser importante para vocês e por isso eu achei interessante a gente discutir isso. Tá? Então, finalizando aqui nossa discussão, né, o ensaio de torção, espero que vocês tenham entendido aí a ideia por trás do ensaio de torção e as diferenças entre ele e o ensaio de tração e qual é a importância dele. Né? Então a gente vai discutir um pouquinho das desvantagens e vantagens, né? Isso tudo foi tirado do nosso livro-texto ali do professor Arruda, né? De ensaios mecânicos para materiais metálicos. Né? Ele discute que o ensaio de torção ele reúne desvantagens e vantagens com relação aos ensaios de tração. Então, entre as desvantagens ele lista especificamente a necessidade de preparação de corpos de prova. Então você tem que se preocupar muito com o tipo de fixação do corpo de prova dentro das garras fixa e móvel da sua máquina, você tem que se preocupar muito com os raios de tolerância, comprimentos e tal. Então você precisa uma grande preocupação com formatos, né, e tolerâncias nos corpos de prova. Então isso pode ser muito caro e, né, isso pode demandar um pouco de esforço a mais. Tá? Outra coisa que é uma desvantagem no ensaio de torção é que é menos claro para a gente enxergar quando que ocorre o escoamento, quando que a gente sai da faixa elástica e entra na faixa plástica. Isso é menos claro que acontece. Isso é ainda mais verdade quando a gente está ensaiando cilindros sólidos. Tá? Então, cilindros sólidos, a tensão máxima acontece na parede externa. Na parede externa, então você vai tender a começar a plastificar da parede externa em direção ao miolo. Então, o miolo ainda vai estar na parte elástica quando a gente começar a entrar na fase plástica. E isso faz com que a gente não tenha uma entrada em plastificação tão clara assim. Porque o miolo ainda na faixa elástica vai influenciar essa entrada em plastificação. Tá? A gente não tem uma seção sujeita a uma tensão uniforme e, portanto, como a gente tem esse gradiente de tensões lá dentro, essa diferença entre vizinhos, entre valores de tensão, o vizinho influencia o outro no comportamento de entrada de plastificação ou não. Então esse escoamento não fica tão claro assim. Tá? Então, isso é uma desvantagem, sim, no ensaio de torção não é tão preciso na identificação de qual é o ponto onde eu estou começando a plastificar, porque a gente tem essas influências cruzadas. Uma forma de você contornar isso é a utilização de ensaios sobre materiais tubulares, corpos de prova tubulares com parede relativamente fina, não tão fina para que a gente não falhe em flambagem, mas fina o suficiente para que a gente uniformize essas questões. Então, quanto mais fininha for essa parede, tá? Dentro daquele limite para não falhar em flambagem, quanto mais fininho for essa parede, mais próximo da gente ter uma tensão quase uniforme ao longo de toda a seção. Não é tão diferente a tensão que age na parede externa da que age na parede interna. Então isso dá uma forma de uniformizar essa plastificação. Ela começa quase
na superfície útil inteira do tubo. Por isso é tão importante a gente fazer ensaios de tubos, tá? Mas de fato a gente tem que definir, né, como uma das desvantagens possíveis do ensaio de torção, que o escoamento é menos claro do que em tração. Tá? Além disso, para realizar ensaios de torção, que são ensaios menos comuns do que o ensaio de tração, muitas vezes é melhor você ter máquinas ou dispositivos específicos. Tá? Então, como eu comentei para vocês, existem possibilidades de você realizar ensaios de torção dentro de máquinas de ensaios universais, mas não são possibilidades padrão, não é toda máquina de ensaios universais que vem com esses equipamentos necessários para realizar o ensaio de torção. Então, se você precisar realizar a caracterização do ensaio de torção, possivelmente você precisa de uma máquina dedicada para isso, sendo que é um ensaio menos comum do que o ensaio de tração, talvez isso implique gastos maiores, né, um investimento de maquinário maior. Tá? Então, essas seriam as desvantagens que a gente tinha. Mas muito mais do que as desvantagens, né, no ensaio de torção o que pesa são as vantagens sobre o ensaio de tração. Tá? Algumas das vantagens, a maioria das vantagens, acho que todas, a gente já discutiu até aqui. Então, acho que a gente não tinha discutido todas, tá? Talvez as principais vantagens do ensaio de torção é que na faixa plástica a gente não vai, durante o ensaio de torção não aparece estricção, em nenhum momento vai formar um pescoço, tá? Então, por mais que a gente plastifique todo o material e o material passe por extensas deformações plásticas, ele nunca vai formar um pescoço. Ele nunca vai concentrar localmente uma deformação numa única partezinha do corpo. Tá? Então, se esse corpo de prova foi bem fabricado, não tiver falhas nenhuma, e tudo, se ele for bem uniforme, fabricado da maneira como ele deve ser fabricado, a gente não vai ter a formação de pescoço. Isso faz com que a gente tenha grandes deformações da seção útil inteira até a ruptura. Então, a gente não vai concentrar num único ponto, a gente não vai ter o corpo inteiro quase intacto e uma pequena parte muito deformada. A gente vai ter todo mundo se deformando bastante até a ruptura. Isso nos dá possibilidades de medições bastante claras e bastante extensas da faixa plástica, de boa caracterização da faixa plástica. Tá? Além disso, né, a gente tem que o ensaio de torção evidencia o comportamento plástico mesmo de materiais frágeis como o ferro fundido. Se você faz um ensaio de torção no ferro fundido, você vai observar efeitos de plasticidade que não apareciam no ensaio de tração. No ensaio de tração, o ferro fundido já rompia praticamente dentro da faixa elástica, com muito pouca plastificação. Usando o ensaio de torção, a gente consegue ver como é que o ferro fundido se comporta sujeito a cargas de cisalhamento, já plastificando dentro de cargas de cisalhamento. Tá? Então isso vai ficar evidenciado no corpo, no ensaio de torção, coisas que não apareciam no ensaio de tração. Por conta da ausência da estricção, né, em nenhum momento a gente perde a estabilidade do ensaio. Né? Quando a gente forma o pescoço no ensaio de tração, a gente perde o controle. A gente estava se deslocando e, tanto quando se formou o pescoço, ele dá um tranco, vamos dizer assim, mais ou menos. Né? Ele dispara muito rapidamente as deformações de uma vez só. Isso não acontece dentro do ensaio de torção. Então você consegue manter a velocidade de ensaio constante. Isso é muito importante para caracterizar adequadamente o que está acontecendo durante o ensaio. Então o ensaio de torção é um ensaio, não é tão comum como o ensaio de tração, mas ele tem muitas potencialidades e ele apresenta coisas novas para a gente. Ele permite a gente enxergar que o material se comporta de maneiras diferentes quando está sujeito a esforços do tipo de cisalhamento, em comparação a esforços normais, como tração e compressão. O ensaio de torção nos permite ensaiar corpos em sua forma final, como eixos que vão ser sujeitos à torção, ou outros materiais, como chaves que estão sendo torcionadas, ou pequenas outras coisas, né, outros componentes que vão ser sujeitos a esse tipo de carga. O ensaio de torção permite que a gente caracterize muito bem uma faixa plástica, tudo que acontece dentro da faixa plástica durante a plastificação. Apesar do começo da plastificação não ser um ponto muito claro, quando que a gente saiu da faixa elástica e entrou na faixa plástica, ao longo da plastificação a gente tem possibilidades maiores de caracterização do comportamento de material. E, através de relações que vêm lá da resistência dos materiais, a gente consegue fazer um paralelo entre o que a gente observa para cisalhamento e o que a gente observa para tração, como a gente viu para algumas grandezas, como o módulo de cisalhamento, por exemplo. Tá? Então, o ensaio de torção é uma maneira da gente caracterizar um monte de coisa que a gente não conseguia caracterizar através do ensaio de tração, e espero que tenha ficado claro para vocês, né, por que é importante fazer um ensaio de torção, e não simplesmente depender das informações que vêm no ensaio de tração. Sim, são as mais importantes, mas o ensaio de torção nos complementa essas informações com muitas coisas a mais, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula, deixem aí suas dúvidas nos comentários do vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, deixem no fórum de dúvidas do Moodle. E muito em breve então a gente volta para falar sobre outros tipos de ensaio diferente. A gente está caminhando
para uma outra classe de ensaios muito em breve. Tá? Acho que eu ainda vou fazer uma pequena aula comentando sobre ensaios similares, mas muito em breve a gente vai começar a falar sobre ensaios de impacto, ensaios de dureza, ensaios que são coisas um pouco diferentes. Né? A gente vai sair um pouco desses modos de solicitação diferentes, que estão muito relacionados ali ao que acontece na resistência dos materiais, como a gente consegue caracterizar quais são as tensões que estão agindo para cada um deles, e a gente vai migrar para outros tipos de ensaio destrutivos para caracterizar outras propriedades de material, como ensaio de dureza, ensaio de impacto e assim por diante. Tá? Então espero que vocês estejam gostando, deixem seus comentários, muito em breve então a gente volta com mais